Livro News na Flip 2024. Estamos aqui na Casa Gueto com a Carol Façanha, escritora, que acaba de vencer o Prêmio Voz de Literatura, a primeira edição do Prêmio Voz. Carol, seja muito bem-vinda. Como é que está sendo a Flip para você? Obrigada. A Flip está sendo uma experiência muito transformadora, tanto estar aqui com outros escritores, estar nas casas, sempre é muito bonito. Cada casa que você vai tem uma programação diferente, você tem a oportunidade de conhecer um outro autor, sempre tem alguma coisa acontecendo. E estar aqui agora também podendo apresentar meu trabalho é muito, muito gratificante. Como foi a participação no Prêmio Voz? Conta aí um pouquinho dessa sua experiência também. Foi muito curiosa, porque eu já queria participar do Prêmio Voz, eu estava escrevendo o livro, e quando eu acabei a escrita desse livro, eu escrevi fim. Deu 5 minutos, a minha gente estava do meu lado, eu estava lá em casa para um festival, e eu recebi um telefonema da UPA, perguntando se eu conhecia Ângela Maria, que no caso é minha mãe. Eu fui até a UPA com a minha gente, meu marido estava fazendo almoço, e lá eu descobri que minha mãe tinha falecido. Foi muito estranho, porque isso aconteceu muito pouco tempo depois de eu escrever o fim, e quando eu cheguei lá eu descobri que o falecimento dela tinha acontecido há mais de um dia. Então era quase como se forças ocultas permitiram que eu acabasse esse livro, não me avisaram sobre o falecimento da minha mãe até isso ter acontecido. E aí, entre o fim e o final das inscrições foi menos de uma semana. Então foi esse tempo da gente editar o livro, mandar. Pensei muito em não mandar o livro, porque obviamente eu estava de luto, mas eu acho que de alguma maneira a inscrição do prêmio me deu uma noção de tempo muito diferenciada naquele momento do luto. Então eu coloquei todas as minhas energias nesse livro. Obviamente escrever o livro não ia mudar nada do que tinha acontecido, mas foi uma forma de colocar minha energia num momento muito difícil em algo que pudesse ter um lastro. E acabou tendo de uma maneira que eu não tinha imaginado, porque obviamente eu não tinha imaginado que ia vencer. Conta um pouquinho então agora da história desse livro que é tão importante nesse momento de sua vida, né? Ele é uma reflexão que vem de um pesadelo. Então eu comecei a me perguntar o que aconteceria se o feminicídio não fosse o suficiente. Se homens algum dia pudessem fazer algo fora dos limites tecnológicos que a gente conhece hoje. Então, se um homem, por exemplo, vê sua mulher que quer ir embora, em vez de ele simplesmente matá-la, ele mata, pega o cérebro dessa mulher, coloca num corpo mecânico, torna ela sua ciborgue e ela se torna literalmente a sua propriedade. E se essas mulheres começam a se rebelar, e a única maneira que elas têm de se rebelar é querendo o fim, já que elas não podem nem ao menos se destruir. Então nasce de um futuro muito pessimista, por isso ciborgues rebeldes sonham com a morte, mas ao mesmo tempo eu acho que por trás de toda distopia, por trás de toda distopia feminista, eu acho que também tem uma esperança, porque o fato delas não desistirem mesmo numa situação tão impossível é um pouco de um lembrete da gente também não desistir. E o prêmio para você, a partir de agora, como é que você está imaginando os próximos passos de divulgação, de levar o livro para mais pessoas? Eu acho que a primeira vez que eu ganhei algum prêmio foi o Prêmio Leblanc, eu tinha 27 anos, foi com uma distopia também, eu não esqueça, e eu fiquei um pouco perturbada quando eu venci o prêmio, porque eu fiquei com aquela coisa de síndrome de impostora, nossa, eu vou escrever o próximo livro e não vai ser tão bom, e aí vai ficar provado que foi um engano, essas coisas todas. E eu acho que agora eu consegui me tirar um pouco da equação e entender que esse prêmio vai ter que ser para esse livro chegar um máximo de locais aqui. Aqui, por exemplo, é um espaço de eu estar aproveitando para apresentar o livro. Então, o que eu penso é tentar conectar o fato do Prêmio Voz ser um prêmio muito voltado para a autoria feminina, em celebrar a voz das mulheres, com o fato de que o livro que ganhou o prêmio é uma distopia feminista e que está diretamente ligado a isso. Então, fazer com que essa sinergia entre essas duas forças que eu acho que se conectam possam levar o livro para mais locais. Eu acho que ano que vem é um bom ano para a gente tentar prêmios que eu nunca concorri, como o Oceanos, o São Paulo e o próprio Jabuti, e tentar colocar esse livro nos passos, tentar adaptações. Quando eu falo adaptações, não necessariamente uma série, um filme, mas uma peça de teatro, um quadrinho, um audiobook, um podcast, e tentar fazer com que esse futuro pessimista
possa se materializar, obviamente não literalmente, mas ele possa se materializar por outros meios e talvez fazendo com que todas as pessoas, não só as mulheres que passam por violência de gênero, possam se identificar com as pessoas que estão aqui, né? Que existe uma subjetividade num corpo que está sofrendo, existe subjetividade numa mulher que está num relacionamento abusivo e que consigam talvez se reconhecer nessas pessoas e pensarem antes de fazerem algum tipo de violência, mesmo que seja uma violência verbal. Carol Façanha, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelo prêmio. Obrigada. Tá bom? Livro News na Flip 2024.